o fermento biológico, ele se alimenta do açúcar, né, para fermentar a nossa massa. Nós temos carboidratos, açúcares, né, presente nas farinhas, que é o amido. Então, nós temos uma grande quantidade de amido nas farinhas. E ele também serve de alimento para o fermento biológico fermentar a massa. Porém, a quebra do amido, ela é mais difícil, mais demorada do que a quebra do açúcar, da sacarose, da molécula de sacarose, né, em glicose. Então, o fermento biológico, para ter o starter de crescimento da massa, aí ele utiliza o açúcar. Por isso que eu adiciono uma pequena quantidade, nessa receita foram 15 gramas de açúcar, demerara, eu usei, para que o fermento comece a fermentação, dê aquele, né, starter, para ele começar a fermentar. Porque se eu não coloco o fermento, o açúcar, ele vai fermentar sim a minha massa. Mas ele vai demorar um pouco mais de tempo para fazer isso, para fermentar da maneira correta, porque ele tem mais dificuldade em quebrar as moléculas de amido do que de açúcar, tá bom? Por isso que a gente coloca o açúcar para dar esse starter no crescimento. Aí eu já recebi perguntas sendo a seguinte: eu posso substituir o açúcar por adoçante nas receitas de pães? Não, não posso. Por quê? Porque o adoçante, ele não serve de alimento para o fermento. Então, de nada adianta eu colocar adoçante no pão com esse objetivo, né? De servir de alimento para o fermento, porque o fermento não se alimenta do adoçante. Então, é uma quantidade pequena de açúcar, né? 15 gramas é o quê? Uma colher de sopa de açúcar. É pouca. E a maior parte desse açúcar, a depender do tempo da sua fermentação, vai ser completamente digerida pelo fermento. Então, você não vai comer o açúcar, tá bom? Porque ele vai ser digerido pelo fermento e as leveduras vão utilizá-lo para liberação, né, do álcool, do gás carbônico dentro da massa e fazer nossa massa crescer. Então, ele vai ser completamente digerido. Não se preocupe com isso. Se a sua preocupação é porque você não pode consumir açúcar, aí nós temos também o açúcar presente na abóbora, né? No purê de abóbora. Então, esse açúcar também vai ajudar na fermentação. Se não puder utilizar abóbora, vai utilizar, por exemplo, batatinha, que é amido, não é açúcar, não é sacarose, né? É um amido. O fermento vai fermentar sua massa, mas ele vai demorar um pouquinho mais, então não tem problema, tá? Você pode não utilizar o açúcar se você quiser, mas não substitua ele por adoçante, porque não vai funcionar, tá bom? Então, era essa a consideração. E o açúcar você pode substituir por outro tipo. Aqui eu utilizei o demerara, mas você pode substituir pelo branco, pelo cristal, pelo mascavo. O mascavo vai dar uma coloração um pouquinho mais amarronzada para a massa, mas pode utilizar melado, mel, agave, que são açúcares líquidos e que também atuam dando esse starter no fermento, tá bom? Vão ajudar o fermento a fermentar a massa mais rápido.